Boa tarde. Gente, eu vou aproveitar fazer esse vídeo aqui e falar de um assunto sério, né? Um assunto que todos nós assistimos recentemente, é o caso do superintendente da Polícia Federal em Manaus, sobre as fraudes, sobre o desmatamento lá da Amazônia e o caso do ministro, né? Então, assim, eu estava assistindo em todos os canais, em todas as entrevistas do superintendente da Polícia Federal. Gente, eu estava prestando atenção e estava me lembrando de muitas coisas que aconteceu comigo na vida. Bom, quando eu sonhei de ser um atleta, a primeira coisa que eu fiz foi ir treinar. Depois você vai progredindo, você vai fazendo algumas competições, participando de algumas competições. Então, as pessoas até cobram, aquelas pessoas que torcem pela gente, perguntam se você tem algum técnico. Tá? E eu digo isso porque eu comecei no meu interior, tá? E quando teve algumas provas de nome, você está entendendo e tal, prova famosa que eu participei, eu me classifiquei, eu levei resultado para a minha cidade, aquelas pessoas ali que gostam do esporte perguntavam, era admiradores e perguntava se eu tinha algum técnico. Na realidade eu ainda não tinha, mas eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer o saudoso Carlos Ventura, que foi um dos melhores técnicos de atletismo do Brasil, tá? E depois, quando eu parti para uma modalidade, não só de fundista, que é aos 10, 5, 15 quilômetros, até a minha maratona, e aqui eu vou ter a liberdade de falar que todas as pessoas, se tiver atleta ou se tiver pessoas que hoje está todo mundo envolvido nesses eventos, então sabe o que é um fundista e sabe o que é um maratonista. Então quando eu parti para disputar maratona, eu fui treinar com outra fera que chama Herói Fungue, tá? Um ultramaratonista, e além de ser professor de educação física, era técnico. E em terceiro, era atleta e é atleta até hoje, ultramaratonista, né? Então, para quem não sabe, o ultramaratonista é as pessoas que participam de 100 km acima, tá? 100, 240, 300. E ele foi campeão do mundo em 2005, fazendo 861 voltas numa pista de atletismo no Ibirapuera. Então, 48 horas correndo sem parar. Então, quando a gente fala isso, as pessoas causam admiração. Mas o que eu quero dizer com isso? É que todas as pessoas que quando, seja no seu profissionalismo, quer chegar médico, procura a melhor faculdade, quer ser jogador, procura o melhor clube de futebol. Esse é o desejo do ser humano, sempre querer alcançar os seus objetivos, e não tem dúvida, nós temos uma vaidade, a gente sempre quer ser o melhor, tá? E o que eu quero dizer com isso é que eu assistindo as entrevistas do delegado e superintendente da Polícia Federal, no caso do Amazonas, ao qual foi exonerado, gente, que segurança! Não é que eu queira dizer aqui que os outros delegados de Polícia Federal não têm a experiência dele, mas o comentário dele com as pessoas a qual ele dá entrevista, e até foi com uma comissão lá na Câmara dos Deputados, responder todos aqueles deputados que era bolsonarista, porque convocaram ele, e ele foi. Então, a partir daquele momento, eu vi a facilidade, como ele tem uma facilidade de explicar todos os fatos, né? Que até uma pessoa que nem eu, que sou
totalmente analfabeto nessa área, mas fica muito transparente da maneira que ele explica. Mas tem um fator principal também na fala dele e no comportamento dele, é que não tem medo da verdade, seja de ter que enfrentar deputado na Câmara, seja que enfrentar ministro, o próprio presidente da República, ele não se intimida. Sabe por que ele não se intimida? Porque a gente sente nas pessoas quando a pessoa está falando a verdade. Então, eu sou apaixonado por isso, tá? Por essa verdade. Então, quando a gente vê nas pessoas que fala, que a gente sente nos olhos a segurança, não tem como você não ser um imitador dele, né? Então, aqui fica o meu repúdio, todas essas pessoas que discriminaram ele, tá? E que tiraram ele da superintendência. Na realidade, é mais um fato para a gente tomar conhecimento o que o governo, o que seus ministros pensam, para você ter uma ideia do nosso país. Na realidade, o que eles pensam é destruir, tá? Porque a gente sabe que o coração do Brasil está no Amazonas, tá? Então é o seguinte, o que acontece? Tanto que os outros países investem aonde? Pensando no Amazonas, que ali está além de ter o ouro, tem o ouro de todos os tipos. Agora essa parte eu também posso falar com confiança, porque eu conheço o Amazonas, tá? Eu conheço o norte do Amazonas e conheço o sul do Amazonas, tá? Porque eu fiz um trabalho, posso dizer, na Amazônia Viz. Eu sei que ali é onde está o ouro. Tem o ouro de tudo que você pensar. Tem o ouro de Minas, tem o ouro da Madeira, enfim, ali está, vamos dizer, a pepita do nosso país. E por sua maldade, e a gente tem que dizer aqui o nome do nosso ministro, Ricardo Salles, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha da maneira que ele se comporta. Vamos dizer, covardia para a gente dar um tipo de pessoa desse é pouco, tá? E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um nome, eu tenho um CPF, que ainda não foi cancelado, e eu tenho certeza que eu ainda vou viver muitos dias até meu CPF ser cancelado, como eles dizem. E também, não é por ser pequeno que a gente não tenha medo de falar a verdade, tá? Doa quem doer, fale. E essa é uma oportunidade que eu quero dizer para vocês. Eu passei muitos tempo na minha vida, tá? Sendo discriminado, sem ter esse direito de ter essa voz. É uma voz com sotaque, né, nordestino, mas eu não me vergonho de falar isso, tá? Porque o que eu procuro falar e falar a verdade. Não jogar no meu canal um fake news. Até porque é o seguinte, eu não tenho as costas largas para mim receber um processo de mentira. E não é o meu caráter, tá? Soltando mentira, tá? Então eu sou muito grato hoje nessa tecnologia da gente ter que você, qualquer pessoa, é fácil fazer um canal e você falar. Agora você tem que saber falar e você tem que ter cuidado no que fala. Fale a verdade. Doa quem doer, mas fale. Então é isso, tá? Então prometo aqui para vocês que quanto mais vocês, por exemplo, for assinante do meu canal e compartilhar, por favor, faça isso, que vai me ajudar muito, muito eu correr atrás das notícias e trazer para vocês. Então é isso, tá? Fico por aqui agradecendo cada um de vocês que são assinantes e que compartilham este vídeo. Um abraço.